Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios doutrinários, subsídios teológicos. É um canal em que nós ajudamos os nossos professores, as nossas professoras a ter um subsídio a mais para a sua aula, agregando conhecimentos para que a aula da escola dominical, mediante os nossos alunos, seja uma aula extremamente didática, interessante, que leve os nossos alunos a interessar-se e a gostar das nossas aulas da escola dominical. Bem-vindo a você que é inscrito no canal, te agradeço pelos comentários, pelas likes que tem tido retorno no nosso canal. E você que está chegando agora, nós te convidamos a inscrever-se no nosso canal e também a visualizar os vídeos que já foram postados aqui, tanto os vídeos das lições dos jovens quanto os vídeos das lições dos adultos. Eles estão disponíveis no nosso canal através de playlists. Então as playlists são pastas com diversos vídeos antepassados e você pode estar acessando e conferindo esses vídeos das lições de jovens e das lições dos adultos. A lição de número 7, datada de 12 de agosto de 2018, ela tem o título Fogo Estranho Diante de Deus. E esse fogo estranho está tratando exatamente dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram fulminados diante da presença de Deus. O texto áureo está escrito: Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se, conforme Levítico 10:3. A verdade prática: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Então nós temos diante de nós um fato ocorrido no Antigo Testamento com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Arão e seus filhos foram consagrados para trabalhar no santuário, no tabernáculo. Arão como sumo sacerdote e os seus filhos, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, como sacerdotes auxiliares que ministravam com as suas funções específicas segundo as leis diante do povo no tabernáculo de Deus. Arão, como sumo sacerdote, ele tinha funções específicas. Os seus filhos, como sacerdotes, ajudavam na ministração do culto levítico, como também dos sacrifícios, as leis sacrificiais estipuladas por Deus, estabelecida conforme o livro de Levítico. A lição diz assim: os privilégios de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles eram da família de Arão. A tribo de Levi, a tribo de Levi era composta de diversas famílias. Cada família tinha uma função específica dentro do tabernáculo. A família de Asaf, como nós já falamos em aulas passadas, era o responsável pela música, responsável por compor, escrever a letra, puxar o louvor congregacional nas manhãs de sábado. E eles tinham a responsabilidade de construir os seus próprios instrumentos, como a cítara, a flauta, a gaita de fole, símbolos altissonantes, tamboril. Todos os instrumentos elencados na Bíblia era a família de Asaf, a família de Levita, que eram responsáveis por construir os instrumentos e puxar o louvor congregacional. As demais famílias, como por exemplo a família de Coré, a família de Datã e Abirão, tinham outras funcionalidades, outras funções, como a família de Coré, eram famílias de guarda, deveriam guardar o tabernáculo, deveriam estar em turnos, ele com os filhos, os netos, distribuídos em turnos, guardando o tabernáculo. A família de Merari, a família de Gerson, eles eram responsáveis por cortar lenha, outros por carregar o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, as peças do tabernáculo, lavar as cortinas, pela limpeza. Cada um tinha as suas funções, cada família foi delegada a uma função.
Mas Deus escolheu a família de Arão para ser a família de sacerdotes. Arão como sumo sacerdote e os demais filhos como sacerdotes para atuarem diretamente dentro do tabernáculo. Então eles ficavam dentro do tabernáculo com seus serviços estipulados ali. Tinham que estar diante do altar de holocausto, oferecendo sacrifício pelo povo e recebendo do povo sacrifício para oferecer sacrifício pela culpa. São diversas as ofertas, são diversos os holocaustos. Cada um tinha uma função específica. Também por cuidar da pia, que era a pia de cobre cheia de água, eles tinham que estar trocando essa água e fazer uso delas também, lavando as vestimentas. Dentro do tabernáculo, eles atuavam ali no lugar chamado Santo, lugar santo, aonde tinha de um lado o candeeiro, o candelabro, o castiçal, que eles tinham que manter o fogo aceso nas lamparinas com azeite, com os pavis próprio. Todos os dias tinha que tirar os pavis queimados, colocar pavis novos, óleo e manter a lâmpada acesa. Os pães da preposição ficavam na mesa dos pães da preposição. E aqueles pães eram 2 montes de 6 pães cada um. E eles tinham que no final de semana estar comendo aquele pão, renovando o outro pão. E antes de entrar no próximo recinto, que era chamado lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que era dividida por um tecido azul, bem na divisa. Antes do tecido azul estava o altar de sacrifício, que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que ministrar neste altar de sacrifício. Ele tinha que queimar incenso pelo menos 2 vezes por dia e ainda com alguns rituais estabelecidos por Deus, mas era obrigatoriedade do sumo sacerdote. E no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, era somente o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo, ouvir de Deus as demandas e passar para Deus as interrogativas do povo para Deus. Então, dentro desse recinto, nós temos sacerdotes, Nadab e Abiú, que estavam no seu turno para ministrar diante de Deus ou fazer todas as leis cerimoniais estabelecidas, principalmente no altar de incenso. Agora, no altar de incenso, que era chamado também o altar de ouro, eles queimavam incensos. Alguns elementos do incenso Deus deu, como a estoraque, o gálbano, a onixa. A onixa era tirada do fundo do Mar Vermelho, uma planta que era para ser queimada diante do tabernáculo, expressando, a nossa adoração, o nosso louvor, que deve sair das profundezas da alma. O gálbano, ele dava em uma árvore próxima ao deserto da Arábia, que escorria simultaneamente, espontaneamente durante a noite e formava uma resina. Era para eles pegar aquela resina também para fazer a mistura do incenso. Uma representação do nosso louvor e da nossa adoração, da espontaneidade que nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, servimos a Deus com interesse do coração e espontaneamente, sem ser obrigado a isso. Por mais que muitos ministros do culto de Deus na atualidade tenham pedido que abram-se a boca e adorem-se, mas ele deve ser espontâneo, o nosso louvor e a nossa adoração. E a estoraque, que era uma planta, para ser tirado o elemento dela que comporia o incenso, tinha que torcer ela, quebrar, moer, para sair o líquido. E daquele líquido fazia-se então o incenso, com as demais substâncias estipuladas, estabelecidas por Deus. Então, o triturar dessa estoraque significa o quebrantamento de coração, como o salmista disse: é um coração contrito e abatido, não desprezará o Senhor. O altar de incenso, ele também pode representar Cristo, porque foi da profundeza da alma de Cristo que ele ofereceu o sacrifício. É um incenso agradável. Cristo é o nosso incenso agradável. Então, quando fala da espontaneidade do gálbano, Cristo, ele foi espontâneo, ele quem se dispôs. Eu mesmo dou a minha vida e torno a tomar. Então, é uma espontaneidade, ele quis fazer isso, não foi obrigado. E quando fala do coração contrito e abatido, também Cristo, ele esteve nessa situação, com o coração quebrantado diante de Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, se não for, então ali nós vemos um coração contrito rogando ao Pai sobre a sua situação. Então, o altar de incenso, ele também tem uma representatividade grande com o Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos continuar falando sobre o altar de incenso, mas mais para frente eu quero falar especificamente sobre o altar de ouro ou o altar de incenso. Agora, o nosso caso aqui é o fogo estranho. Esse altar de incenso, para queimar o incenso ali, tanto os perfumes
conforme a ordem do perfumista, como diz Levítico, tanto as substâncias que eram misturadas para compor o incenso deveria ser oferecido somente a Deus. Homem nenhum poderia usar desse perfume. Homem nenhum poderia se utilizar ou cheirar esse perfume para si só. Esse perfume, todo o incenso que era queimado ali no altar de incenso, ele, como era uma representatividade de Cristo, tinha que ser oferecido a Deus, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo chegou como um cheiro agradável a Deus. A atitude de Cristo entregar-se, o profeta Isaías disse, né, que o Senhor Deus fez a sua alma enfermar, mas todavia Deus recebe como um sacrifício suave, agradou do sacrifício de Cristo. Então, o altar de incenso, quando queimava o incenso, que era um cheiro agradável, é o símbolo do sacrifício de Cristo, que foi agradável a Deus. Deus se agradou da forma que Ele vai espontaneamente morrer pela humanidade, para dar vida pelo miserável, trazer ele de volta. Essa espontaneidade, esse sacrifício, todo o sacrifício de Cristo, ele é agradável a Deus. Então, o altar de incenso simboliza o sacrifício de Cristo. Agora, o altar de incenso, ele não poderia ser aceso com qualquer fogo. Conforme nós vemos em Levítico, capítulo 16, versículo 12, veja só: tomarás incensário cheio de brasa do altar. Então está uma ordem aqui que o sacerdote tinha que pegar a brasa lá do altar de holocausto, que ficava fora do lugar santo, dentro da tabernáculo, que era o chamado lugar santo e santíssimo. Fora dele, que o tabernáculo estava murado com as cortinas, mas dentro desse muro das cortinas estava o altar de holocausto. Então a brasa para acender o altar de sacrifício tinha que vir de lá. O incensário, o sumo sacerdote tinha um incensário onde colocava a brasa, pegava com os capitéis e colocava a brasa ali. Ele entrava para dentro do tabernáculo para acender o altar de sacrifício. Tinha que vir de lá a brasa. Agora, Nadab e Abiú, nós não sabemos por qual motivo. Parece-me, segundo o autor, que eles estavam embriagados, porque Deus requer que Arão não tome mais vinho. Talvez, possivelmente, seja essa a questão, que eles não foram pegar a brasa lá fora e oferecer um fogo estranho. Eles mesmos fizeram um fogo no incensário e foram queimar no altar de incenso. E isso causou a ira de Deus, porque todo o altar de sacrifício, conforme Levítico 10:1 diz, puseram fogo estranho, que não veio proveniente do altar de holocausto, que era para ser aceso no altar, de ouro, no altar de sacrifício. Então, essa atitude que era o fogo estranho. Por quê? Que teria que pegar a brasa do altar de holocausto para se acender o altar de sacrifício? Qual a prerrogativa disso? Qual o motivo disso? Todo o tabernáculo, ele é simbólico. É o que estudamos na tipologia. São sombras daquilo que era real. Todo o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo, seja uma cortina, uma corda, um prego, um capitel que existia no tabernáculo, ele tem um significado, tem um simbolismo, simboliza algo. Por exemplo, o altar do holocausto, ele simboliza a cruz de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, assim como o Cordeiro morria pelos pecados dos israelitas. Quando as pessoas de Israel pecavam qualquer tipo de pecado, eles tinham que confessar o seu pecado com a mão na cabeça do animal, e aquele animal inocente morreria no altar de holocausto, até virar cinza, morreria pelos pecados do pecador. E aquele pecador então estava livre da morte, porque o animal morreria no seu lugar, o animal inocente. O cordeiro, ele simboliza o animal inocente, o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus. Então ele morreu no altar de holocausto, que é a cruz. Morreu por nossos pecados, tomou o nosso lugar. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse no capítulo 1, versículo 18, Colossenses capítulo 1, versículo 14, que havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Cédula é promissória, é o que está escrito das nossas dívidas. Ele, havendo riscado, tomou, arrancou do meio de nós esta cédula, a dívida. Quando fala arrancou do meio de nós, o que tirou da alma, tirou do espírito, toda essa dívida do pecado, e cravou na cruz. Ele morre com ela, morre por nós,
tomou sobre si as nossas dores e morreu na cruz. Então, assim como o Cordeiro livrava o pecador da morte, porque a lei dizia, você deve obedecer a lei, ou se transgredir, houver transgressão, haverá morte. Tem que ser punição. Mas agora a prerrogativa para que essas pessoas não morressem pelos seus próprios pecados, porque todos pecaram, conforme Paulo dizia, a prerrogativa era oferecer um animal inocente para morrer no lugar e cobrir, até chegar Cristo e remir os pecados de todos nós. Então, o Cordeiro morreria no lugar. Então, a cruz é símbolo do altar de holocausto. E o altar de holocausto é símbolo da cruz. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João diz, é Cristo que morreu pelos nossos pecados, que simboliza o animal que morria no altar de holocausto. Agora, o altar dos holocaustos, conforme Êxodo 27, 1 a 8. Quem entrasse no átrio ou pátio, a primeira coisa que podia ver era o altar dos holocaustos, a maior peça do tabernáculo, colocada mesmo ao centro. Este era usado para os holocaustos oferecidos a Deus. Nenhum homem se podia aproximar de Deus sem o sangue do sacrifício. Era impressionante em sua construção, era feito de madeira de acácia, todo revestido a cobre. Era oco e sem fundo. Para haver ventilação, a parte de baixo era cheia de terra. Era de forma quadrada, com cerca de 2,5 metros de comprimento por outro tanto de largura e tendo cerca de 1,5 metro de altura. Possuía uma grade presa por 4 argolas, por onde caíam as cinzas que eram colocadas depois pelo sacerdote junto ao altar. O animal era queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. As cinzas eram transportadas depois pelo sacerdote para fora do arraial, para um lugar limpo. Em cada um dos 4 cantos havia uma ponta ornamentada em forma de chifre, formando uma só peça com o altar, coberta a cobre, apontando para os 4 pontos cardeais e formando uma só peça em o altar. Era neste grande altar que eram sacrificados os animais inteiros ou em partes, que eram trazidos pelos sacerdotes como oferta. Uma panorâmica do altar dos holocaustos, com o sacerdote oferecendo sacrifícios pelos pecados dos homens. A finalidade do altar era de ser o lugar onde se ofereciam os sacrifícios e ali o sangue era vertido. O principal objetivo do sacrifício era expiar o pecado, para que o ofertante pudesse receber o perdão divino e, por conseguinte, ser aceito diante de Deus. No altar dos holocaustos, o sacerdote sacrificava várias ofertas a Deus. Algumas eram pelos seus próprios pecados e outras pelos pecados do povo. O alvo de cada holocausto era que, por ele, a pessoa pudesse ser aceita diante de Deus e perdoada. Todas as manhãs e tardes, um cordeiro de 1 ano, puro e sem defeito, era sacrificado e depois queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação de Israel. O sacrifício da manhã expiava os pecados da noite e os da noite os pecados da manhã. A vítima era apresentada ao sacerdote pelo pecador para ser imolada em seu lugar, por qualquer pecado cometido. Depois, o pecador arrependido colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para a vítima. Só então a vítima era imolada e o seu sangue aspergido sobre as quatro pontas e o restante derramado também pelo sacerdote na base do altar. A oferta cortada em pedaços simbolizava o que está escrito em Isaías 53. Ele foi moído por nossas iniquidades. Se a oferta era apresentada pelo sacerdote ou por toda a congregação, após morto o animal, o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu e aplicado nas 4 pontas do altar de incenso, atrás do qual se encontrava a arca com as tábuas das leis que o pecador transgredira.
Após o sangue dos animais ser derramado, o holocausto era totalmente consumido pelo fogo, ficando apenas cinzas e o aroma. O fogo aceso por Deus era contínuo e não podia ser substituído por um fogo aceso pela mão do homem, nem ser extinto pelos sacerdotes. Ao sacerdote cabia cada manhã ativar o fogo queimando a gordura das ofertas pacíficas. O altar era elevado sobre um monte de terra, ficando mais alto que as outras peças. Esta é uma projeção de Cristo, nosso sacrifício erguido numa cruz num lugar alto, Gólgota. Importa que o Filho do Homem seja levantado, João 3:14. As peças usadas no altar. Todas estas peças eram de cobre e eram as seguintes: braseiro, para colher as cinzas que caíam pela grade; as pás, para retirar as cinzas e levá-las para o altar de incenso; as bacias, para recolherem o sangue que escorria das vítimas; os garfos, para colocar e mexer as carnes do animal; o crivo, em forma de rede, por onde caía a cinza; 4 argolas, presas a cada um dos cantos por onde eram introduzidos os varais que serviam para transportar o altar; 2 varais de madeira de acácia, revestido de cobre, que eram enfiados nas 4 argolas quando o altar era transportado de um lugar para o outro. Quando o altar estava parado, os varais ficavam cada um do lado do altar. Algumas ofertas para o holocausto: pomba ou rolinho, conforme Levítica 12:6, cordeiro macho, Êxodo 12:5, novilho, número 19, carneiro, Levítico 9:4, o boi, Levítico 4:10. O simbolismo do altar de holocausto. O altar, colocado à entrada da porta, aponta-nos para a primeira oportunidade do ser humano, o encontro do ser humano com o plano da redenção. Quem quiser ter comunhão com Deus terá que aceitar primeiro o sacrifício de morrer para o mundo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. O altar dos holocaustos representa o Calvário, onde Cristo foi crucificado como expiação dos nossos pecados. Cristo, sendo inocente, morreu como culpado. A madeira de acácia é muito resistente e de alta qualidade, representando o melhor da humanidade, que é Cristo. O bronze e o cobre na Bíblia fala do julgamento de Deus, particularmente seu julgamento sobre nossas palavras e pensamentos de rebeldia contra Ele. Os 4 cantos e os 4 chifres indicam-nos as 4 partidas do mundo, onde o Evangelho de Cristo será anunciado. A vítima representa Cristo, o Cordeiro que foi morto. João Batista disse de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício vivo. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Assim como o israelita, depois de levar a sua oferta, animal sem defeito, colocar sua mão sobre o mesmo e ficar com a certeza de que o seu pecado havia sido perdoado, porque assim estava escrito na palavra inspirada, também nós devemos ir até ao altar divino, a cruz, reconhecermos nossos pecados e ficarmos com a certeza que fomos perdoados, porque a mesma palavra nos diz: aquele crê no Filho tem a vida eterna. O sangue da vítima vertido fala-nos do precioso sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Fala do sangue derramado quando na cruz o seu lado foi transpassado pela lança de um soldado romano. O sangue derramado nos fala da morte do culpado ou de uma vítima oferecida em seu lugar. Cristo derramou a sua alma até ao Calvário. Não há outro meio para apagar o pecado diante de Deus. As cinzas transportadas para fora do arraial falam-nos do que sucedeu ao corpo de Jesus, levado para um lugar limpo e não contaminado, o túmulo de José de Arimateia, sepulcro novo, onde ainda ninguém havia sido posto. Quando expirou, Jesus exclamou: está consumado. O holocausto estava completo. Quando nós estamos na porta de entrada, no átrio, ouvimos as palavras de Jesus: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus não é somente a porta, ele também nos diz: eu sou o bom pastor.
para nos ajudar a entrar pela porta. Além disso, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Sendo assim, Jesus é a oferta no altar dos holocaustos. Tão logo nós entramos por ele, a porta. Quem passa pela porta, a primeira coisa que via era o altar. Um lugar de morte e sacrifício. Da mesma maneira, muitas pessoas olham para o cristianismo como algo feio e cheio de sacrifícios, porque não o entendem e andam só pela razão e por seus sentidos, não conseguindo avistar a salvação que há em Cristo. O altar é o lugar de morte, e é ali que nossa vida é colocada como um sacrifício para Deus. No altar, nós morremos para as nossas próprias convicções, vontades, desejos, expectativas. No altar tem fim a velha criatura. Paulo diz-nos, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Depois desse ritual, depois que o sacerdote oferecia os sacrifícios pelo pecado do povo, ele oferecia pelo seu também. E quando ele oferecia sacrifício pelo seu pecado, então ele entrava no lugar santo, onde estava o castiçal, que simboliza Cristo, a luz do mundo. Eu sou a vara, o castiçal tinha uma vara central que segurava as demais varas. E elas bordadas com romães, com frutos, simbolizando Cristo, o castiçal. Cristo é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E ele disse, eu sou a videira verdadeira, quer dizer, a vara central que segura as demais varas. E toda vara que não estiver ligada em mim, quer dizer, Cristo é a videira e nós estamos ligados nele, que estava dentro do lugar santo. E o altar de incenso, onde se oferecia o sacrifício, só poderia oferecer louvor e adoração depois que passar pelo altar de holocausto. O que simboliza isso? Por que é fogo estranho? Porque ninguém pode chegar na presença de Deus sem passar pela cruz. Ninguém pode oferecer um sacrifício a Deus, louvor e adoração, sem ter seus pecados perdoados no altar de holocausto, na cruz de Cristo. Como que nós vamos chegar no céu? Como que nós vamos estar na presença de Deus sem ter passado pela cruz, pelo arrependimento, confessado os pecados, receber o perdão de Deus? Ninguém. Para estarmos na presença de Deus, com a presença de Deus, oferecendo um louvor perfeito e adoração perfeita, primeiro nós passamos pela cruz, para ter os nossos pecados perdoados, para ter os nossos pecados remidos, para nos tornarmos nova criatura, para termos a comunhão restabelecida, a coinonia com Deus novamente ligada com o nosso espírito. Temos que ter o Espírito de Deus. Aí sim nós vamos adorar a Deus com perfeição. Aí vamos louvar a Deus com sinceridade. Vamos estar na presença de Deus, sentindo a presença, a unção de Deus sobre a nossa vida. É por isso que ninguém pode oferecer fogo estranho. Quer dizer, ninguém pode chegar na presença de Deus sem ter passado pela cruz. Tem que passar pela cruz. Então eram símbolos, ou são símbolos daquilo que havia de vir, que era a cruz de Cristo, que era o perdão, que era a salvação, que era o amor, o temor a Deus. Tudo isso são figuras de linguagem que estão estabelecidas ali, que nos ensinam lições preciosas. Vocês podem observar que na época de Abraão não tinha um pastor, não tinha uma Bíblia, não sabia ler, ele vive na pré-história, antes de Moisés, e a escrita ela surge no Egito, e no período que Moisés está inserido no Egito. Porém, antes disso, na pré-história não há escrita, não há leitura, alguns sinais, alguns códigos de Hammurabi muito longe. E Abraão não tinha um templo, ele não ia nas manhãs de sábado, nas manhãs de domingo, não ia nos cursos de ensino, não tinha ninguém para ensinar. Mas todavia, ele, pela tradição oral, ele sabia que haveria alguém de nascer que salvaria ele. Então ele caminhava olhando pela frente. Daqui a 2000 anos alguém vai nascer, vai me libertar, vai me dar a salvação, vai me dar a purificação. Ele olhava para frente, caminhando, olhando para frente. Hoje, a nossa situação, olhamos para trás, para a cruz de Cristo, como as ordenanças da ceia, né? A ceia do Senhor, ela tem pelo menos duas prerrogativas. É fazer isso em memória de mim. Quer dizer, todas as vezes que nós vamos cear, nós lembramos de Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso aconteceu já, nós temos as provas, temos testemunhas oculares, mais de 500, Paulo elenca, mais de 500 testemunhas que viram ele ressurreto subindo ao céu. A nossa situação é mais fácil do que a situação de Abraão. Que a nossa situação, nós temos o local onde Cristo nasceu, podemos visitá-lo. Temos a cruz de Cristo, temos o túmulo onde ele foi encerrado, possivelmente.
e podemos visitá-lo e perceber que ele não está lá. A nossa situação, segundo a razão, é mais fácil de crer do que a de Abraão, que não tinha nada. Tinha promessa para quase 2000 anos para frente, que nasceria o Cordeiro, que morreria, que livraria ele do pecado. E assim mesmo ele creu, sem ter nada de prova. Nós temos muitas provas e ele não tinha nada de prova. Agora, quando Abraão está ali para imolar Isaque, que ele coloca sobre a lenha, o menino amarra ele, pega o seu cutelo para imolá-lo, um anjo brada: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temos a Deus. Não é que Deus não sabia que Abraão temia ou que o amava mais do que o seu filho e queria uma prova porque ele não sabia. Deus sabia, ele é onisciente, mas Deus queria dar lições para o próprio Abraão. Que lições? Lições de salvação, lições do Cordeiro, exemplo, ilustrações, para que ele pudesse ter conhecimento das promessas de Deus de acordo com a salvação que Deus havia prometido. Então, quando Abraão ele ia imolar o menino, disse: não, ali tem um cordeiro que pode ser oferecido no lugar de Isaque, que ele desamarrou Isaque, deixou Isaque livre. O cordeiro inocente morreu no local de Isaque. Ele começou a ter entendimento do Cordeiro de Deus. Diz: é como se Abraão desse o estalo na mente e ele pensasse: muito bem, assim como o cordeiro livrou Isaque e morreu no lugar de Isaque, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, vai morrer no nosso lugar, vai nos livrar da pena capital, da pena da morte. Então são lições. O altar de sacrifício é exatamente isso, é lições. Então Nadab e Abiú jamais poderia oferecer ou servir a Deus sem ter esse conhecimento, que o altar de holocausto é uma representação, que eram as leis: pegar a brasa, encher ali os incensários, entrar no tabernáculo e acender o fogo do altar de ouro, o altar de incenso, com a brasa de lá de fora, acender as lamparinas que estavam no castiçal com a brasa vindo de fora. Tinha tudo um ritual. Tinha todas as leis cerimoniais, e as leis eram para ser cumpridas, a lei da cerimônia. A cerimônia de todas as coisas do tabernáculo tinha as leis cerimoniais. E se alguém ultrapassasse essa lei ou deixasse de cumpri-la, a consequência seria a morte. No caso deles, eles morreram, porque deixaram de observar algo extraordinário, que era pegar a brasa do altar do holocausto para oferecer dentro do tabernáculo. E eles ofereceram fogo estranho, e isso causou o dano, causou a morte dos dois. O tópico 3 fala do luto no santo ministério. Arão e a família dele não puderam velar, não puderam estar de luto, ficar de luto. Naquele período, o luto era representado por uma tristeza exacerbada. Eles tiravam as suas vestes, vestiam-se de saco, deitavam na cinza, deixavam de pentear o cabelo, de lavar o rosto, e ficavam chorando e jejuando por série de dias, mostrando a tristeza que era perder um ente querido. Agora, Arão foi privado disso, porque ele não teve culpa. E os meninos também foram avisados, com certeza tinham as leis. Até Deus reforça as leis para Arão. Arão, você vai oferecer o sacrifício no altar de sacrifício 2 vezes por dia. E deu ainda limites: vai entrar no lugar santíssimo, onde está na Arca da Aliança, 1 vez por ano. E quando vieres ministrar no tabernáculo, venha sóbrio, deixe as bebidas fortes de lado. Quer dizer, para não perder a noção, porque o vinho traz isso, deixa a pessoa mais lenta, perde a noção, perde a consciência. Principalmente foi uma quantidade enorme de vinho, que nós vamos falar ainda sobre a sobriedade nas próximas lições. Vamos falar sobre isso. Aí vamos dizer os resultados que o vinho causa e o uso do vinho desde os tempos antigos até os tempos da atualidade. Vamos falar, não perca essa lição. Nós estamos falando sobre a sobriedade. Está sóbrio para ministrar. E parece-me que eles não estavam, segundo o comentarista da nossa lição desse trimestre, o vinho foi um problema sobre essa situação do fogo estranho de Nadab e Abiú. Talvez eles tenham esquecido, talvez perderam a consciência disso, talvez não sei quais os fatores, mas o certo é que deveria, segundo a leitura que nós fazemos aqui, eles deveriam acender todas as brasas, o fogo no altar de incenso, o candeeiro, o candelabro, com a brasa vindo do altar do holocausto, porque tudo é pela cruz. Nós não podemos ter um entendimento pleno da palavra de Deus, que está simbolizado na pia com a água, sem primeiro ter passado pela cruz. Há pessoas que já leram a Bíblia diversas vezes, mas não são cristãos, nunca entregaram a sua vida a Cristo. Então eles têm dificuldade de entender a Bíblia. Por quê? Porque o autor da Bíblia não está nele, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está com aqueles que aceitaram o sacrifício expiatório de Cristo, que passaram pela cruz.
Então eles têm acesso à água, aí tem acesso ao altar de incenso, ao altar de holocausto, o candeeiro, a presença de Deus de uma forma geral e o serviço a Deus, tudo passa pela cruz. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, meu professor e minha professora, que você possa, nesta aula, trazer essas especificidades, essas clarezas para os nossos jovens, a importância da cruz, a importância do serviço a Deus, a importância da palavra, tudo passa pela cruz. É a partir da cruz que nós somos religados novamente a Deus, é a partir da cruz que recebemos a comunhão, é a partir da cruz que o Espírito de Deus mora em nosso coração. E ele, como o intérprete da Bíblia, ele é o único autor que, quando lemos a Bíblia, o autor está presente, é o Espírito de Deus. Então ele vai clareando a nossa mente e fazendo-nos entender os propósitos de Deus que está escrito na Bíblia. E assim possamos passar pelo altar de holocausto e oferecer o sacrifício agradável a Deus, a adoração perfeita, o louvor perfeito, estar na dependência divina, até chegar na presença de Deus. Até porque isso era a prerrogativa do sumo sacerdote. Mas Pedro dizendo que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Então hoje, cada um de nós somos sacerdotes de Deus. O véu do templo que dividia a Arca da Aliança, que era a presença plena de Deus, a nuvem da presença de Deus que descia sobre a Arca da Aliança, aquele véu que dividia, onde ficava o altar de incenso, o véu foi rasgado. Quer dizer, hoje todos nós cristãos que passamos pela cruz de Cristo, somos obedientes, temos acesso direto a estar na presença de Deus. Não precisa de um sacerdote para interrogar por nós. Não precisamos ir a algum profeta e dizer, fala com Deus, vê o que Ele quer da minha vida. Não, você mesmo, qualquer um de nós podemos se chegar diante de Deus, orar, suplicar, adorar, louvar. Ele responde, Ele enche de glória, enche de louvor, cada um de nós, porque hoje nós somos sacerdotes nessa nova aliança, na configuração da nova aliança, nós somos sacerdotes. Na antiga aliança, por que antiga? Porque a nova aliança, ela substitui a antiga aliança. A Bíblia diz assim, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E quando ele fala, este é o sangue da nova aliança, então na nova aliança não tem mais os preceitos da lei, da cerimônia, do culto, do tabernáculo, não tem mais os preceitos. E tudo isso são simbólico. O cordeiro lá é Cristo, o altar é o nosso louvor, a nossa vida, o próprio Cristo, então são simbólicos, né? A lamparina que estava no castiçal, no candeeiro, no candelabro, somos nós, nossa própria vida. Então, em vez de encher as lamparinas, termos lamparina mesmo literalmente, nós temos a nossa própria vida cheia de azeite. O azeite é símbolo do Espírito de Deus. Então nós devemos ser cheios do Espírito de Deus para ter um louvor e adoração agradável a Deus, que Ele se agrade do nosso louvor, da nossa adoração, e não oferecer fogo estranho, quer dizer, não deixar de passar pela cruz. Temos que aceitar a Cristo. Só há um caminho, é Cristo. Pedro sabia disso quando ele disse diante do Sinédrio, em Atos 4:12, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então ele estava falando de passar pela cruz, de passar por Cristo, de aceitar a Cristo e ter a vida novamente restituída, a vida espiritual, a comunhão restabelecida e ter Deus na vida para poder louvar e adorar a Ele e oferecer o nosso serviço em prol do reino de Deus. Deus te abençoe, meu professor, minha professora, boa aula para você.